De onde que esse homem vem, credenciado por quem? Porque, olha, é um escândalo que nós nunca pensamos, primeiro pela monta. Agora estão dizendo que a mulher de não sei quem levou 140 milhões. O contrato com a esposa do ministro Alexandre de Moraes não tem como explicar. O Supremo não vai ser respeitado pela população sem isso ser tirado a limpo. Não tem jeito, o Brasil não vai funcionar. Os 134 milhões do filme... É o Titanic do Bolsonaro. E com todo respeito, né? Ou sem respeito, réu confesso, né? Porque assim, eu cheguei a falar, eu sou de uma época em que ministro caía e senador da República caía por conta de $800. Teve um caso desse, $830. Né? Por causa de uma Elba. Uma Elba, o Fiat Elba, que derrubou um presidente da República, né? Que hoje eu não sei quanto que valeria, mas enfim, porque já saiu de linha, né? Mas enfim, aí você... E se tem uma coisa que o Código de Ética ainda prevê no Senado, é que a mentira na vida pública, não na mentira no privado, pegou mentindo para a mulher, isso ninguém nem está nada a ver, estou dizendo, a mentira no exercício do cargo, ele é caso de Código de Conduta, você vai lá no Conselho de Ética responder. Né? Então, eu tenho um presidenciável que agride, inclusive, um jornalista, né? Não respeitando o trabalho sério que a imprensa faz, e diz isso é mentira, depois não. Desmente a mentira e depois diz, não é bem assim. Pede 134, leva 60 bi. Esse 60 bi vai para o estrangeiro, que eu não, aí tem algumas coisas para ser analisadas. Evasão de divisas, lavagem de dinheiro, quer dizer, pagou tributo para esse dinheiro sair daqui, pagou imposto, né? No sistema financeiro, você está mandando dinheiro para fora. Como que foi esse dinheiro chegou lá? Para um fundo do advogado do irmão, que é filho do presidente, e morando numa casa, que diz que está morando numa casa, que foi comprado com dinheiro desse fundo. Então, assim, é de um avanço, assim, e que vai o que me espanta é que a sociedade vai ficando anestesiada. Sim. Porque também passou de 1 milhão, ninguém mais sabe o que é isso. Pergunta para um cidadão comum se ele sabe o que é 1 milhão. Pergunta para uma assalariada, né? Para alguém que mora lá na periferia, que ganha 2 salários mínimos. Ela nunca viu 10 mil reais na mão dela. Ela não sabe o que é 10 mil de uma vez só. Ela pode ao longo de um ano. Então, imagina 1 milhão. Se as pessoas não sabem o que é 1 milhão, imagina se elas entendem o que é 134 milhões. Então é isso, é um tapa na cara do povo brasileiro, é um escárnio, é a população indignada, anestesiada. Você fala de política, ela fala, não, pelo amor de Deus, não fala disso aqui perto de mim, não. Eu não quero saber. E não entendendo que com isso, a gente vai sempre tendo cada vez mais, né, o mal político chegando no espaço de poder. E aí, de uma outra questão, que eu sou professora de jovens, né? E eu tenho muita preocupação com os jovens, assim, eu quero abraçar. Quando eu vejo jovem, eu quero tudo colocar no colo, assim, abraçar, falar assim, o que vocês estão precisando, o que vocês estão pensando, como é que está a saúde mental de vocês estão felizes, o que vocês precisam, porque eu sei o que é ser jovem, né? A gente foi jovem, todos nós fomos, viu, gente? Parece que não, foi muito tempo atrás. A gente sabe a angústia que o jovem tem, né? Tem fase pior do que essa fase da puberdade. E eu fico pensando assim, como é que a gente vai atrair o jovem para a política? Às vezes, como mãe, você é a primeira a dizer assim, meu filho, não entra nisso não, porque você vai apanhar tanto. Não digo você que é esclarecido, meu filho tem horror à política, porque o jornalismo político, eu creio que o jornalismo acabou no Brasil. Eu dou por encerrada. Durante todo o governo Bolsonaro, a gente sofreu ameaças de morte, perseguição, diversos processos judiciais, e agora você sabe que eu fui censurada pelo governo Lula, via AGU, a pedido da Érica Hilton, com base numa mentira que ele inventou, um processo que não tem solução porque não existe, ninguém entende como funciona. Eu entendo que o jornalismo acabou. E sem o jornalismo, a política... Foi substituído por qualquer um que tenha 100 mil seguidores e pode... Você tem medo hoje em dia de falar alguma coisa? Não, eu não tenho, porque já tentaram me matar, não conseguiram, eles vão fazer o quê agora? Vai, mata, tenta de novo. Tenta de novo. Vai lá, Érica Hilton inventa mentira de mim, joga na AGU. O Jorge Messias, advogado-geral da União, me difamou na sabatina dele, mentiu sobre mim. Falou o quê? Ele falou que eu fazia parte de um núcleo de desinformação. Verdade. E que a minha opinião, você lembra? Eu te mandei isso. Que a minha opinião tinha sido tirada do ar porque era inverídica. É mentira dele. Eu nunca imaginei uma cidadã ser difamada pelo governo do seu próprio país para agradar um gabinete parlamentar que vive de perseguição judicial contra a mulher. Que é uma coisa que eu não... Tem gente exilada, tem gente com asilo político por perseguição judicial de Érica Hilton. Você não pode falar isso, que vem uma censura. Do outro lado, você vai falar alguma coisa? Eles se organizam em gangue. É gangue de maluco.
Você lembra que no dia da censura de Erika Hilton, eu fui atacada ao mesmo tempo pelo Pink Cérebro, pelo Carlos Bolsonaro, só o Flávio que não me atacou e a Michelle me defendeu. Pink Cérebro É o rapaz do salto alto, neto do Figueiredo, neto do presidente Figueiredo e o Eduardo. Tá. Então, assim, eles se juntam para atacar os mesmos alvos, porque eles não querem razoabilidade na política. E nós temos duas forças populistas que gostam de ditadura. Mas você sabe o que é mais grave? Olha o que você falou, eu sou atacada pelos dois lados, né? O mais grave é que mesmo a imprensa séria, e nós temos muita imprensa séria, seja a esquerda, seja a direita, não importa. A imprensa, quando é livre, você vai de um Estadão, a Folha, passando por um diário do centro do mundo. Não é disso que se trata. Os jornalistas estão todos ali, cumprindo o seu papel. O que acontece? Para que você consiga atrair a atenção do público, ou você tem que ser midiático, e você tem que falar com poucas palavras. Então, você faz os recortes, às vezes bem intencionado, aconteceu comigo mais de uma vez. E você faz um recorte e coloca na manchete aquele recorte. Quando você lê a matéria está perfeita. Ela está perfeita, ela diz exatamente o que você diz, porque a imprensa, ela é séria e ela cobre direitinho, com alguns erros que depois pedem desculpa, está tudo certo. Mas a manchete, ela tem que estar lead, né, que vocês chamam tal. E ela vem de uma tal forma, na expectativa que o eleitor vai ler. Ele não lê, ele só lê a manchete. Aí a manchete crava na sua testa lá aquilo que você falou e que você não falou. E como veio de uma imprensa séria, sei lá, eu estou citando o nome, mas não foi o caso, tá, gente? Não é que foi nem Estadão, nem a Folha. Foram várias vezes, aconteceu comigo, com sites sérios, com imprensa séria. Vem a manchete de imprensa, de jornal impresso e tudo mais, e vem aquilo, e aquilo fica. E vai passando de pai para filho, assim. Vai passando de um site para outro, de um jornalista para outro, e você fica vendida ali. Você não teve espaço para falar, gente, mas não foi isso que eu quis dizer. A matéria está correta e ninguém leu, mas explica melhor que você é jornalista. Chama clickbait. Enfim. É o título, né? Que é o título. Né? E aí você fica assim, aí a pessoa... Eu fui dar uma entrevista antes de ontem, a pessoa falava, o que você tem a dizer sobre isso? Eu falei, mas de onde surgiu isso? Eu nunca disse isso. Não, é a mesma coisa que o diálogo entre vocês. Como é que você gostaria de me chamar? Eu gostaria meio assim. Aí recorta aí. Chamada aí, cuidado aí, gente. Olha. Polêmica. Pré-candidata chama de feio. Pré-candidata. Entende? Ai, que vergonha. Todo mundo entende como se passa isso, só que eu acho que também tem um outro grande problema que é da imprensa, que é de modelo de negócio. Porque tem o paywall. Você tem que pagar para ler o site. Você tem que se inscrever. Então as pessoas se informam por quê? Por só print. Eu tenho um livro disso, né, Vilela? Que chama Cancelando o Cancelamento. Sabe que hoje 32% do uso de rede social não é rede social, é troca de informação, noticiário. E noticiário não é notícia. É um print que a pessoa dá e manda. Então a pessoa não manda mais pro outro assim, fulano, acordou bem, voltou bem de viagem. Não, ela manda, olha aqui o Bolsonaro. Olha aqui o Lula. E isso tem degradado muito o ambiente político. Mas eu sou daquela, eu gosto muito de história, eu sou daquela que a vida é um ciclo, a história também, né? Precisa, às vezes, piorar para melhorar. Sim. E eu acho que vai chegar um momento em que, mesmo quem usa demais, como todos nós, né? Chega um momento e fala assim, a gente quer alguma coisa em que a gente efetivamente acredite. Eu acho que, ainda mais no meio de inteligência artificial, a gente vai ter que ter alguma regulamentação em relação à questão da inteligência artificial. Sob pena da gente viver num mundo absolutamente distópico, disruptivo. A gente não sabe mais o que está falando, o que é verdade, o que é mentira, se a gente está conversando com um robô, se a gente está... Não é? Agora, eu acho que já tem caído. Não sei se você sente isso, Vilela, essa virulência das pessoas. Porque, assim... Caiu, claro. Antes, era um tweet de um Alan dos Santos da vida... Não é que caiu. As tentativas se mantêm. Mas a repercussão... acho que as pessoas já cansaram. Já porque, cansaram. Assim, antes acontecia assim, um desses caras mais radicais fazia uma postagem. Aparecia gente na minha igreja. Aparecia gente na escola do meu filho. Pessoal, eu fiquei anos sendo seguida. E as pessoas mandavam por anônimo no meu Instagram foto minha com criança pelas costas. Você não sabe quem nós somos, nós sabemos quem você é. Anos. E assim, era uma postagem e já acontecia isso. Hoje, eles se juntam todos. Para acontecer algo assim, tem que ser uma coisa muito pessoal contra mim. Não é aquela... coisa toda. Mas um risco que eu vejo é o seguinte, não só no Brasil, eu estava lendo um dado da Transparência Internacional, em 2002, 20% da população mundial vivia em países onde há real liberdade de imprensa. O Brasil nunca chegou a esse ponto, por uma série de coisas, inclusive questões econômicas, de composição como a imprensa. Nós nunca sequer chegamos, mas 20% da população mundial vivia
em absoluta liberdade de imprensa. Sabe quanto é hoje? Um? Segundo a Transparência Internacional. Você 1%. falou de um dado, Mandar, para a gente não ficar falando só de coisa ruim, né? Para ver o quanto esse Brasil é grande, o quanto esse Brasil é rico, é poderoso, fruto da mão de obra, do trabalhador, do empresário, do comerciante, do agro, da indústria, das forças da sociedade civil, né? Do Estado, de políticos que são sérios. Saiu agora um estudo da ONU, né? Estudo não, um trabalho da ONU mostrando que pela primeira vez, contando 10 anos para trás, tá? Sempre é por uma década, de 2012 a 2024, 12 anos. Pela primeira vez, o índice de desenvolvimento humano do Brasil é considerado muito alto. O que é isso muito alto, que é índice de desenvolvimento humano? A gente tem mania de classificar o país pelo tamanho do PIB. Ah, nós somos a 8ª maior economia. Só perdemos para os Estados Unidos, para a China, para o Japão, não sei o quê. Já fomos a 5ª, 6ª, 8ª, já fomos até a 15ª. Tá, isso é importante, claro. Mas num país tão desigual, isso é importante para uma meia dúzia, é importante para mim e para nós que somos considerados, pelas condições socioeconômicas, até privilegiados. Esse índice, ele quer analisar o índice de qualidade de vida na média da população. E ele tem 3 índices muito interessantes. Um, expectativa de vida quando você nasce. O Brasil já está considerado, pelo índice de vida dos nossos filhos dos que estão nascendo, dos que nasceram em 2012 para cá, como um desenvolvimento muito alto, que a expectativa é muito grande. E eles dão, inclusive, uma das razões é que o SUS está cada vez mais acessível a todo. Porque a gente fala que, apesar de todos os problemas do SUS ele é o único sistema no mundo que é um sistema único de saúde que chega, né, para as pessoas, independente da condição social. O segundo item é considerado a educação, que por pior que a nossa educação seja, a gente teve um avanço nos últimos 15 anos para cá, em que a gente tem a universalização, quer dizer, de um modo geral, todas as crianças estão nas escolas, ainda que muitas sem conseguir ler e escrever, e melhorou muito, porque a gente investe muito, embora temos investimento ainda muito ruim na educação. Apesar de tudo, a educação melhorou muito. Institutos técnicos profissionalizantes, o jovem poder ter acesso ao ensino médio, à universidade, e etc. E o terceiro, né, que é a renda. A renda média do trabalhador brasileiro tem melhorado muito, considerando todas as regiões, porque você não pode analisar só a realidade de São Paulo, que é muito diferente da realidade do Norte e do Nordeste. Resumo da ópera, quando você junta tudo isso, o índice de desenvolvimento humano é calculado de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, pior o país. Né? Países, muitas vezes, assim, muito próximos ali da realidade da África e tudo mais. E quanto mais próximo de 1, não tem nenhum país que tenha 1, né? É país de primeiro mundo e tal. E o Brasil saiu do 0,7 alguma coisa para 0,8, 0,5. Então a gente está considerado diante dessas realidades. Isso tudo só para a gente dizer o seguinte: apesar dos maus políticos, apesar de todos esses retrocessos, a gente conseguiu avançar na última década, né? E